Sabe, uma das maiores crises do nosso tempo, talvez a mais silenciosa, é a falta de propósito. Muita gente conquista um monte de coisas, sabe? Carreira, bens, mas lá no fundo fica aquela pergunta: por que eu tô aqui? Para tentar encontrar uma resposta, a gente vai mergulhar fundo num texto bem específico, Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10. A ideia é desvendar a perspectiva que ele oferece para essa questão que, convenhamos, é fundamental para todo mundo. Beleza? Então, olha só por onde a gente vai passar. Primeiro, vamos falar sobre essa tal crise de propósito. Depois, a gente entra na resposta da graça. Em seguida, a gente vai entender essa ideia de ser uma obra-prima de Deus. E, para fechar, vamos ver o que significa trilhar o caminho preparado. Pois é, tudo começa aqui, com essa pergunta que ecoa, às vezes bem baixinho, outras vezes gritando na vida de muita gente, não importa o quanto sucesso ou quantas conquistas se tenha. Por que eu estou aqui? Afinal, qual é o sentido disso tudo? E isso nos joga direto no nosso primeiro ponto, a crise de propósito. Essa que é a pergunta silenciosa do nosso tempo. O lance é que o problema central que se quer resolver não é a falta de coisas, mas a falta de significado. Então, no meio dessa crise toda, dessa busca por sentido, a perspectiva que a gente está analisando aqui é bem direta. Ela argumenta que a resposta não está em filosofias complicadas ou em livros de autoajuda, mas sim de forma clara e profunda na palavra de Deus. A ideia é que ela oferece uma clareza que a gente não encontra em outro lugar. E essa resposta começa num lugar que pode até parecer inesperado para alguns. Vamos para a nossa segunda sessão, a resposta da graça. Porque antes de falar sobre propósito, segundo essa linha de pensamento, é absolutamente crucial entender a base de tudo que é a salvação pela graça. O texto de Efésios coloca essa base de um jeito que não deixa dúvida. Olha só, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Em outras palavras, a salvação aqui é apresentada como um presente mesmo, um dom, e não algo que a gente conquista por mérito próprio. Então, o ponto crucial aqui é este. A salvação é inteiramente uma obra de Deus. E por que isso é tão importante? Porque dentro dessa perspectiva teológica, esse entendimento simplesmente destrói o orgulho humano, tira ele da equação. Não tem como se gabar de um presente que você ganhou, certo? E é justamente essa humildade que se torna o ponto de partida para entender um propósito que vem de Deus e não da gente. E é isso que nos leva, agora sim, ao coração da nossa análise. A terceira parte, a obra-prima de Deus, salvos com um propósito. Porque a salvação não é o fim da linha, de jeito nenhum. É o começo, o ponto de partida para uma vida que tem um significado e uma direção que vem de Deus. O versículo 10 começa a desembrulhar essa ideia. Ele diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Guarda bem essa expressão, feitura dele. É ela que é a chave que vai abrir a porta para a gente entender o nosso verdadeiro propósito. E aqui a coisa fica fascinante de verdade. A palavra usada no texto original em grego para feitura é poema. Sabe de onde vem nossa palavra poema? Daí. O que isso quer dizer? Que a vida não é um acidente, que ninguém é um produto de uma linha de montagem. A gente é, na verdade, a obra de arte, a obra-prima de um artista divino. Uma criação feita com intenção, com propósito e com cuidado imenso. Certo? Muito bonito, né? Mas como isso funciona na prática? É o que a gente vai ver na nossa sessão final, o caminho preparado, ou seja, andando nas boas obras. Como é que essa identidade de ser uma obra-prima se conecta com as coisas que a gente faz todo santo dia? E aqui tem uma distinção que é, nossa, fundamental. Não se trata de fazer boas obras para ser salvo. Isso só levaria ao orgulho, aquela coisa de olha como eu sou bom. A questão é fazer boas obras por causa da salvação. Elas se tornam a evidência, o fruto natural da graça que já foi recebida. As obras não são a causa, elas são o resultado. A diferença é gigantesca. Ok, mas qual é o objetivo final dessas obras, então? Outra passagem ajuda a gente a entender isso. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O que isso significa? Que o propósito maior vai além da felicidade pessoal ou do sucesso que o mundo aplaude. É sobre glorificar a Deus em tudo. No trabalho, em casa, nas coisas mais banais do dia a dia. Tudo ganha um novo significado. Isso tudo levanta uma pergunta super prática, né? Ok, entendi a ideia. Mas como é que alguém descobre qual é o seu propósito específico nesse caminho preparado? Como é que se ouve esse chamado?
E a resposta aqui não é uma fórmula mágica, mas um caminho com 4 passos bem práticos. Primeiro, a palavra. O propósito de alguém nunca vai contradizer o que está nas Escrituras. Segundo, os dons. Olhar para si e ver os talentos, as habilidades que Deus deu. Terceiro, as oportunidades. Ficar de olho nas portas que Ele abre. E o quarto, talvez o mais importante, a obediência diária. Porque o propósito não é uma luz que cai do céu de uma vez. Ele se constrói no dia a dia, passo a passo, no caminho. E o exemplo máximo de uma vida assim, totalmente guiada por um propósito, é o de Jesus Cristo. As palavras dele em João 4,34 resumem tudo. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A vida dele foi inteiramente dedicada a cumprir a missão que recebeu do Pai. Então, resumindo, a mensagem central que fica é essa. O chamado é muito mais amplo. Não se trata apenas de ser salvo de alguma coisa, como o pecado ou o inferno. Trata-se de ser salvo para alguma coisa. Para ser transformado e então ser usado ativamente dentro de um propósito que é infinitamente maior do que a nossa própria vida. E isso nos deixa com uma pergunta final, uma reflexão para levar. A escolha fundamental que esse texto coloca diante da gente não é entre ter sucesso ou fracassar. É entre viver uma vida com um propósito, guiada por um chamado, ou simplesmente existir, sabe? Sendo levado pelas circunstâncias, um dia após o outro. A escolha, no fim, é essa.